A paz do Senhor, meu amigo, minha amiga, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, para estar postando mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 6, de 11 de agosto de 2019. A lição de hoje tem um título maravilhoso que nos traz para a reflexão, que é sobre a mordomia da adoração. Louvado seja Deus. Nós estamos aprendendo durante todo esse trimestre sobre a mordomia cristã e na lição de hoje nós estaremos falando sobre a mordomia da adoração. O cristão salvo, aquele que se diz servo de Deus, ele foi chamado para a adoração a Deus, ele tem consciência disso. Na verdade, todo homem foi criado para a adoração, criado para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e nós estaremos aprendendo sobre como exercer a adoração, como exercer a mordomia através da adoração. O texto áureo da nossa lição está aí no livro de João, capítulo 4, verso 23. Esse texto ele vai aparecer também aí na leitura bíblica em classe, portanto só vou estar lendo nesse primeiro momento. Nos diz o seguinte: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Esse texto aqui está nos expressando sobre a verdadeira adoração, como deve ser a verdadeira adoração a Deus. A verdade prática nos apresenta: Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. Muito interessante essa verdade que é para ser posta em prática, que Deus está procurando verdadeiros adoradores e não está em busca de celebridades. Sabemos que, infelizmente, com o passar do tempo, muitos que têm adentrado no meio do cristianismo têm buscado glória para si, têm buscado colocações sociais de prestígio para que sejam admirados pelas outras pessoas. Infelizmente, nós já temos muitos que se comportam no meio evangélico como se fossem estrelas, sejam estrelas do louvor, do cântico, sejam estrelas da pregação, sejam estrelas na área do ensino. O certo é que muitos têm se colocado como estrelas. E é importante que o texto aqui nos apresenta que Deus, ele procura os verdadeiros adoradores. Ele não está à procura de homens famosos, mulheres famosos, não está à procura de alguém que queira brilhar no seu reino. Mesmo porque a Bíblia diz que Deus ele não transfere a sua glória a outro, a ninguém ele dá a sua glória. E é necessário que nós entendamos que no reino de Deus só há lugar para servo. E quando o texto diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, naturalmente a primeira coisa que vem à nossa mente é que se está à procura é porque não é fácil encontrar. E que se ele procura os verdadeiros é porque existem aqueles que são falsos. Aqueles que querem pousar como estrela, como donos da cena, quando na verdade o único que deve brilhar na igreja é Deus, é o Senhor da igreja, é o dono da igreja. Portanto, aí a observação, que nós possamos nos espelhar nesse texto, que nós possamos entender que Deus não está à procura de famosos, Deus não está à procura de estrelas, de pessoas que queiram se aparecer na sua obra, mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A leitura bíblica em classe está no livro de João, capítulo 4, verso 19 até o verso de número 26. Portanto, é João, capítulo 4, verso 19 ao verso 26, nos diz o seguinte. Verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Esse texto aqui, trazendo aqui o contexto desse texto, fala exatamente quando Jesus ele tem um diálogo com uma mulher, aquela mulher samaritana, essa mulher de Samaria, e dentro daquele diálogo, quando Jesus pede a ela de beber, e eles começam a travar um diálogo, aquela mulher logo ela percebe que Jesus é um profeta. E Jesus então ele começa a conversar com aquela mulher, e ela vai perceber que de fato ele não é apenas um profeta, ela vai reconhecer o próprio Jesus. Ele vai se apresentar como filho de Deus. E aquela mulher ela tem então essa experiência de poder ter esse encontro com Jesus e beber da água da vida que é Cristo. E todos nós temos a oportunidade
de também termos um verdadeiro encontro com Deus, conhecendo o verdadeiro Deus, para adorarmos em espírito e em verdade. Então aqui, nesse diálogo aqui, a mulher então diz a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. E ela começa então a desenvolver um diálogo com Jesus. Nossos pais adoraram neste monte, ali no Monte Samaria. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então ela questiona: mas onde é que eu devo adorar? No monte aqui em Samaria ou no monte em Jerusalém? Porque nossos pais adoraram nesse monte. Essa mulher samaritana está dizendo: e vós que sois judeus, vocês dizem que se deve adorar no monte em Jerusalém. Nós sabemos que havia ali uma rixa entre judeus e samaritanos, que os quais não se comunicavam. Eles não se comunicavam um com o outro, e de repente Jesus está quebrando esse paradigma. Jesus está rompendo essa barreira cultural, e ele está conversando com um samaritano, e mais especificamente com uma mulher samaritana, e uma mulher de uma vida duvidosa. Então ele começa a questionar, a conversar com essa mulher. E ela então, conhecendo que Jesus ali era um profeta, ela diz então: olha, mas os nossos pais adoraram nesse monte aqui em Samaria, e vós dizeis que se deve adorar em Jerusalém. Então vós dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então qual é o lugar, na verdade, da adoração? É em Samaria ou em Jerusalém? E aí então no verso 21, disse-lhe Jesus diz então para a mulher: mulher, crê-me que a hora vem. Isso é muito interessante, esse texto, quando ele diz: olha, crê-me que a hora vem em que nem neste lugar, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então Jesus está dizendo que haveria um momento em que a adoração não estaria restrita a nenhum lugar, nem a Samaria e nem em Jerusalém, que é o que o texto está dizendo. Crê-me que a hora vem em que nem neste monte aqui, em Samaria, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ele vai no verso 22 e diz o seguinte: vós, samaritanos, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem do judeu. Então Jesus começa a dizer o seguinte: olha, vai vir um tempo em que a adoração não será feita nem em Jerusalém e nem em Samaria. Vocês adoram. Jesus dizendo então aí para a representante dos samaritanos: vocês adoram o que vocês não sabem, o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. E aí o verso 23, Jesus diz algo muito interessante. Ele basicamente repete o que ele fala no verso 21, só que agora ele traz uma informação a mais. No verso 21, ele diz para a mulher que viria a hora em que nem naquele monte e nem em Jerusalém adorariam ao Pai. Agora no verso 23 ele diz: mas a hora vem e agora é. Então, Jesus, ao estar conversando com aquela mulher, ele retoma aqui o diálogo dizendo: a hora vem, e na verdade essa hora já chegou, que era exatamente o período, o tempo da graça. E Jesus é exatamente a graça de Deus para os homens. Então era o próprio Jesus, era a própria graça de Deus, falando com aquela mulher que uma hora viria, e que não apenas viria, que aquela hora já havia chegado, que era exatamente o reino de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, mas a hora vem, e agora ou seja, nesse momento, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então aqui Jesus está trazendo uma nova informação, dizendo que haveria um novo pacto, haveria uma nova aliança, haveria um novo momento para a humanidade, e aquele momento estava ali, aquele momento estava chegando, havia chegado, em que os que adorassem a Deus não estariam necessariamente presos à adoração nem no Monte em Samaria e nem em Jerusalém, mas aqueles que o adorassem, o adoraria em espírito e em verdade. E é interessante por quê? Porque a ideia da adoração em espírito e em verdade é porque ela foge a qualquer regra, a qualquer ambiente físico. Ela não está delimitada a uma região,
como no caso Samaria, ou a Jerusalém, ou a 4 paredes. Não, a ideia do texto aqui é que essa adoração, adorarão o Pai em espírito e em verdade, é exatamente uma adoração que vai além do nível humano. É uma adoração que ultrapassa qualquer barreira geográfica. Portanto, chegará um tempo, a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Se Deus está procurando aqueles que entram diante da dimensão espiritual, da dimensão do Espírito, e adorem a Deus em espírito e em verdade, que não está preso à circunstância, que não está preso à localidade, não está preso a tribos, mas que tão somente adora a Deus em espírito e em verdade. Aí o verso 24 nos diz o seguinte: porque Deus, ele é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adore em espírito e em verdade. Muito interessante isso aqui, porque é ligado a essa informação que Jesus traz, que a hora vem, a hora havia chegado, em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. Ele vai dizer por que essa seria a forma de adoração, uma forma definitiva de adoração. Ele vai apresentar a justificativa por que dessa adoração em espírito e em verdade. Ele diz no verso 24, porque Deus, ele é Espírito. Então Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso nos leva a entender que a carne e o sangue não é do reino dos céus. Então, para muitos que ficam presos à materialidade da vida, a materialidade da adoração, quanto a todo o formalismo, o ritualismo, até mesmo as vestes que se deve usar, e eu tenho para mim que nem o jeans e nem o linho é do reino dos céus, parafraseando o que a Bíblia nos diz. Então, é necessário que o homem entenda, dentro dessa nova aliança, dessa nova conjectura, que Deus, ele é Espírito. E a adoração a Deus não é uma adoração formal, não é uma adoração que exige um lugar específico para que Deus possa receber. Não, tem que ser em Jerusalém, tem que ser em Samaria, tem que ser dentro do templo. Não estou menosprezando o templo, o lugar dedicado para a adoração. Porém, é necessário que nós entendamos que a adoração que chega ao coração de Deus é aquela que é feita em espírito e em verdade. Não adianta nós nos reunirmos no maior tempo ou no melhor tempo, por mais grandioso que ele seja. Se nós não conseguirmos atingir o coração de Deus, se nós não conseguirmos atingir Deus que é Espírito, de nada valerá a nossa adoração. Por quê? Porque Deus, ele é Espírito. Então, se Deus é Espírito, não é o tom da minha voz, não é a minha eloquência, não é a minha sabedoria humana que vai impressionar Deus, porque Deus, ele é Espírito. Isso quer dizer que para nós adorarmos a Deus, é necessário que nós entremos numa dimensão espiritual. E como é possível isso se nós somos seres carnais? Jesus, ele veio exatamente para nos possibilitar isso. Por quê? Porque Jesus, enquanto Deus, ele se torna homem, para que, tornando homem, e a partir da sua humanidade, ele nos transporte para a dimensão espiritual, para que no reino do Espírito nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, somente através de Jesus, somente através da obra do Espírito Santo, é que nós podemos apresentar a Deus uma verdadeira adoração. Uma adoração que não se resume em palavras, que não se resume em gestos, mas uma adoração que brote do profundo do nosso interior, que nós possamos entender que Deus, ele é um ser espiritual. E é somente no Espírito de Deus, é somente sendo tomado pelo Espírito de Deus, é somente experimentando a obra do Espírito Santo na nossa vida, é que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mesmo porque o salmista nos apresenta que um coração contrito Deus não despreza. Aquele coração que se coloca diante de Deus em contrição, em amor, com um verdadeiro derramar-se diante de Deus, é esse que consegue atingir o coração de Deus, adorando-o em espírito e em verdade. Portanto, aí o verso 24, repetindo, nos diz: Deus é espírito e importa, a ideia de importar, ou seja, é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí o verso 25, a mulher então disse para Jesus, e a mulher disse-lhe,
eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier e anunciará tudo, todas essas coisas. Eu sei que o Messias há de vir e ele há de firmar um novo pacto, uma nova aliança, uma nova forma de adoração. Ela não sabia até então que ela estava diante do Messias. Ela pensava estar diante de mais um profeta. Então, diante das palavras dessa mulher, de que o Messias ele haveria de vir, e ele anunciaria todas essas coisas, Jesus então ele se apresenta aí no verso 26. Então, Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Ou seja, eu sou o Messias, eu sou a nova aliança, eu sou o novo pacto de Deus entre os homens. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E nós sabemos, dentro do contexto bíblico, que essa mulher, ela teve uma experiência com Deus, a sua vida foi mudada. E a vida daquela cidade, de onde ela morava, toda aquela comunidade foi alcançada, foi abençoada pelo poder e pela presença de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, indo aí para o comentário da nossa lição, lembrando que a nossa lição fala sobre a mordomia da adoração, é interessante nós observarmos que, como já falamos, que a verdadeira adoração a Deus, ela se realiza exatamente em espírito e em verdade. Ela não é um ritualismo, um mero ritualismo ou um simbolismo que, através desse ritualismo, desse simbolismo, eu vou necessariamente prestar a Deus uma verdadeira adoração. Então, o que está em pauta aqui não é o ritualismo, não é o simbolismo, para, no caso, aí tomar por base a verdadeira oração, mas é a própria pessoa de Jesus Cristo, é o fundamento da verdadeira adoração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bem, aí a leitura, o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta, no Antigo Testamento, só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. Então era o lugar onde se podia cultuar, era no tabernáculo ou no templo. Daí o questionamento dessa mulher em relação ao lugar da adoração. Qual era, de fato, o lugar onde deveria adorar? Por quê? Porque no Antigo Testamento o culto era prestado a Deus exatamente no templo ou no tabernáculo. No Novo Testamento, do ponto de vista espiritual, Jesus Cristo aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista que declara, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, como nós já falamos aí do livro de João 4:23. Então, nessa lição, nós vamos ver exatamente sobre essa forma de adoração, a mordomia da adoração, vendo como essa diferença do que era a antiga aliança, como nós já apresentamos, e a adoração na nova aliança, que é feita em espírito e em verdade. Lembrando que nós nunca podemos esquecer de vista a ideia de adoração. O que é a verdadeira adoração? Nós temos que ter consciência disso. E a lição vai nos apresentar exatamente qual o sentido de adoração. Aí o primeiro tópico da lição nós temos o que é adoração. Adoração vem do latim adoratione, num sentido etimológico significa culto, veneração que se presta a uma divindade. Então, o que é adoração? Na raiz dessa palavra significa um culto, uma veneração que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas da Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, em síntese, o que é adoração? À luz da Bíblia, para nós cristãos, adoração é adorar a um Deus único. Adoração é a veneração, é esse prestar culto, é esse venerar a uma divindade. E essa divindade que nós veneramos é exatamente o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aí, nesse primeiro tópico, que é a adoração, vai apresentar no Antigo Testamento, o que era a adoração no Antigo Testamento. Qual era o conceito? No Antigo Testamento, a palavra hebraica shahar ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante. Então, o que era a adoração que no Antigo Testamento? Era o ato de curvar-se e de prostrar-se diante. Diante de quem? No caso, diante de Deus, no nosso caso. Então, o que era adorar? Era prostrar-se, era curvar-se diante de Deus. Daí
que um judeu ele jamais se submetia a curvar diante de uma autoridade ou diante de qualquer pessoa, porque ele tinha consciência que curvasse somente diante de Deus, prostrasse somente diante de Deus. E eles eram capazes de entregar suas vidas, mas não se prostravam, não se curvavam diante dos homens. Ainda a palavra obad, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. É um outro sentido de adoração no Antigo Testamento, é a ideia do trabalho, é a ideia do serviço. Inclusive, há uma definição em um dicionário bíblico muito antigo, que diz que adorar é um ato, tem a mesma raiz de escravo, que é a ideia de você ser servo de outro. E aqui coloca exatamente esse termo aqui, abad, que vem da ideia de adorar, de trabalhar, de servir a quem? No nosso caso, servir a Deus. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então, quando tanto Arão, Nadab, Abiú, o próprio Moisés, eles tinham esse conceito, esse princípio da adoração de inclinar-se diante de Deus como sinal de respeito, como sinal de adoração. É a maneira como nós vemos a adoração no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o subtópico 2. No Novo Testamento, registra o verbo grego proskuneo 59 vezes. Ele significa prostrar-se, ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Muito interessante. Esse verbo grego aqui é proskuneo, que ele tem esse sentido exatamente de prostrar-se, a adoração como um ato de prostrar-se. Prostrar-se, adorar, prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão, tudo como sinal de adoração dentro dessa definição. Há também o verbo prosekunesa, ou kunesa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Tudo isso com o sentido de adoração. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva de adoração da nova aliança, quando os magos vieram prestar homenagem ao menino que havia nascido, no caso, Jesus Cristo. Então, nós vimos aqui exatamente esses termos que se referem ao ato de adorar. Nós vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E aí o subtópico 3 apresenta outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço, de adoração no culto. Então, latreia, que é a ideia do serviço, de adoração no culto, é um outro sentido também que nós temos para o serviço, para a adoração. Dessa palavra latreia vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, que é uma prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Então a liturgia, também nesse sentido de adoração, seria um serviço prestado em favor do povo. E atualmente a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. A liturgia tomou esse sentido, mas é necessário que essa própria liturgia ela esteja a serviço da adoração. Ela não é a adoração em si, mas que ela seja um meio que possa favorecer a adoração e não impedir a adoração, tomando a liturgia pela liturgia. Então, cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como essência do culto. Então, o que deve prevalecer é exatamente o sentimento de adoração, o sentimento de prostração, o sentimento de reverência diante de Deus, lembrando, acima de tudo, que adorar é um ato de relacionamento com Deus. Nós nunca podemos esquecer que é a palavra que deve resumir o que é adoração. Adoração é relacionamento com Deus. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana e diz que aqueles que viriam a hora, que aqueles que o adorariam,
deveria adorar em espírito e em verdade. Isso quer dizer o quê? Que eu só posso adorar a Deus em espírito e em verdade. E isso só é possível através de uma relação com Deus. E como é que eu conquisto? Como é que eu me relaciono com Deus? Através da obra de Cristo aplicada em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a forma de nós nos relacionarmos com Deus e de que a nossa adoração ela possa expressar esse verdadeiro relacionamento diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o propósito da adoração estabeleceu da expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade, que no caso é Deus. A adoração pura, ela expressa a veneração sem fazer alguma petição. Ela pressupõe uma autorrenúncia e entrega sacrificial a Deus. Isso aqui também é muito interessante, porque a adoração, no verdadeiro sentido da palavra, é você venerar a Deus e não usar do mecanismo, por exemplo, da oração ou do louvor, seja o que for, como um mecanismo de querer pedir algo a Deus. Aqui o comentarista aqui no subsídio didático-pedagógico, ele faz essa abordagem muito interessante, que a adoração pura, ela expressa uma veneração sem fazer alguma petição. É você se colocar diante de Deus o venerando e não pedindo ele algumas coisas. Seria o verdadeiro sentido da adoração pura. E pressupõe uma autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus. É você estar ocupado com Deus, envolvido com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da adoração. E não incluir na oração, por exemplo, as suas necessidades ou ações de graça. Então, o sentido profundo de adoração é você estar envolvido com Deus, relacionando-se com Deus. E não estar tão somente diante de Deus para pedir ou para colocar diante dele as suas queixas, não. O verdadeiro sentido, o sentido mais profundo da adoração é a sua alma estar envolvida, estar ocupada com Deus, na veneração, nesse momento de contrição diante da santidade do Deus ao qual você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o segundo ponto da lição, como adorar a Deus. Esse é o segundo ponto da lição. Aí o primeiro subtópico já vem com base naquilo que nós já falamos na leitura dos textos. Então, como adorar a Deus? Primeiro subtópico, em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus. Em primeiro lugar, por que em espírito? Porque Deus é espírito. E é necessário que nós, através do Espírito Santo, nós nos aproximemos de Deus. E por que em verdade? Porque Deus é verdadeiro. Nele não há mentira, nele não há mudança nem sombra de variação. Então nós temos que ter consciência que a nossa adoração, ela tem que ser em espírito e ela tem que ser verdadeira diante do Deus que é verdadeiro. Portanto, em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como um profeta, como nós já falamos. Nosso Senhor Jesus declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração para aquela mulher. Primeiro, onde se deve adorar. Onde se deve adorar. E, em segundo lugar, como se deve adorar. Muito interessante porque, diante daquele questionamento da mulher, se adoraria em Jerusalém ou em Samaria, Jesus ele vai trazer para a mulher duas coisas importantes sobre a adoração, que é exatamente onde e como se deve adorar. Em primeiro lugar, onde é que se deve adorar a Deus? Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o Monte de Samaria, mas para os judeus era em Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria um lugar geográfico, onde adorar a Deus. Jesus ele vai passar para a mulher que chegaria um tempo, e o tempo havia chegado, que a verdadeira adoração, o lugar da verdadeira adoração não era um lugar geográfico, mas era um lugar no interior do homem, era no espírito do homem, era em espírito que o homem deveria adorar o Senhor. Então esse era o lugar, então não seria mais um lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então Deus ele é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então qual é o lugar de adorar a Deus?
O lugar de adorar a Deus é no meu interior, é no meu espírito, na minha alma, o meu corpo, o meu ser como um todo deve ser o templo de adoração a Deus. Por quê? Porque nós temos que entender que nós somos feitos, na nova aliança, nós somos feitos o templo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, somos o corpo de Cristo. E Jesus veio tabernacular conosco, ele veio morar conosco. É necessário que nós entendamos que a nossa adoração, ela não pode estar restrita a um local específico. Nós temos que entender que no nosso ser, que o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo devem estar constantemente diante de Deus em sincera adoração. Então, onde é o lugar? Qual é o lugar da adoração? O lugar da adoração é o meu ser, é todo o meu ser, e a Bíblia diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Então é necessário que o homem ele conserva-se para Deus, espírito, alma e corpo, como um louvor, como uma adoração contínua diante de Deus. Este é o lugar da adoração. E também, em relação, nós vimos o lugar da adoração e como adorar, como deve ser a adoração, ou seja, qual é a atitude, qual deve ser a atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Qual a atitude? É uma atitude verdadeira, ou seja, quando nós nos aproximarmos ou estivermos diante de Deus e que estejamos sempre diante de Deus, é necessário que nós estejamos em verdade. Que de fato não estejamos presos a meras palavras, a mero ritualismo, que nós tenhamos consciência, tenhamos racionalidade daquilo que nós estamos fazendo. Então a adoração é todo o nosso ser. E isso deve ser feito de que forma? Deve ser feito em verdade. Verdadeiramente nós devemos nos relacionar com Deus através da adoração. Então, o comentarista traz aqui algo bem interessante, quando ele coloca em relação a adorar em espírito, ele diz o seguinte: além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Por que em verdade? Porque, infelizmente, nem tudo que muitos fazem, que dizem que é para Deus, é para Deus. Nem toda oração, ela é para Deus. Nem todo cântico, é para Deus. Nem toda mensagem que é pregada, ela vem da parte de Deus. Daí a necessidade de ser verdadeiro o nosso serviço, aquilo que nós fizermos para Deus. Aí o comentarista ele coloca: nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência do chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar o artista e os levitas. Isto é uma visão deturpada da adoração. Multidões se ajuntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade e é para a glória de Deus. Somente Ele é o centro da adoração. Então aqui nós temos uma informação muito importante, que além da adoração ser em espírito, ela tem que ser verdadeira. Que nem todos aqueles que estão cantando, levantando as mãos para os céus, aplaudindo, dançando, pulando, nem todos estão fazendo isso para Deus. Qual a intenção do coração? Quando eu estou cantando, qual é a intenção do meu coração? É me apresentar a beleza da minha voz? É impressionar o público de que eu canto melhor do que o outro, do que o meu irmão? Quando eu aplaudo, qual a intenção de eu aplaudir? É um mero divertimento? Então nós temos que entender tudo aquilo que é envolvido no momento quando nós dizemos que estamos adorando, seja através do cântico, seja através do ensino, seja através do ensino da palavra, seja através da oração, seja qual for a forma de relacionamento, de adoração a Deus, o que se diz para Deus, é necessário que nós entendamos e que nós tenhamos cuidado em ver quais são as motivações por trás das minhas manifestações que eu digo serem em adoração a Deus. Por quê? Porque nem todo aquele que canta está cantando para Deus. Nem todo aquele que ensina está ensinando ali em nome de Deus ou através do Espírito de Deus. Então é necessário que nós tenhamos cuidado, que nós venhamos nos certificar que o que nós temos percebido atualmente é que muitos têm tentado apresentar a Deus um show, apresentar algo para impressionar as pessoas, como se à medida que as pessoas ficassem impressionadas, Deus também se impressionasse com aquele louvor. Isso é muito interessante. Tem pessoas que pensam que elas cantam tão bonito que Deus fica impressionado.
Ela prega tão bonita, ensina tão bonito, ora de uma maneira tão eloquente que Deus fica impressionado. Nada disso. A única coisa que de fato toca o coração de Deus é um coração verdadeiro, é um coração quebrantado, que adore a Ele em espírito e que seja verdadeiro. É necessário que nós entendamos isso, que como deve ser a nossa adoração, deve ser em espírito, porque Deus é espírito, e ela deve ser verdadeira, ela deve ser em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E com base aqui ainda nesse tópico, como adorar a Deus, nós vimos que em primeiro lugar em espírito e em verdade, e aí o segundo tópico apresenta com um culto racional. Ou seja, o que é um culto racional? É um culto com raciocínio, é um culto com consciência, é um culto com inteligência. Não é eu estar levantando a mão porque alguém mandou levantar, ajoelhei porque mandou ajoelhar, bate palma porque mandou bater palma, fica de pé porque mandou ficar de pé, cante agora porque todos estão cantando. Não é nada disso. Se eu fizer isso meramente por uma rotina, porque os outros estão fazendo, porque me mandaram fazer, não há racionalidade nisso. É necessário que nós entendamos que a adoração para Deus, ela deve partir de um culto racional, de um culto que entenda, de um adorador que entenda o seu papel no corpo de Cristo. De alguém que tem consciência de que ele está ali na unção de Deus, ele está ali diante de Deus para apresentar-se diante de Deus, e o momento, não só no momento do culto, mas que ele deve sempre estar diante da presença de Deus, relacionando-se com Deus constantemente. Não naqueles momentos esporádicos, quando eu devo cantar, eu devo orar, eu devo pregar, eu devo ensinar, não. É necessário que o cristão, que de fato está preocupado com a verdadeira adoração, com a adoração que seja em espírito, que seja em verdade, que ele tenha consciência de estar adorando a Deus também de forma racional. Que ele não esteja como um louco, como um nécio, como alguém que está fora de si, repetindo palavras, porque os outros estão mandando ele fazer isso. Isso não expressa um culto racional diante de Deus. Portanto, o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos em Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo. O sacrifício tem que ser vivo. Por que vivo? Nós sabemos que na antiga aliança os sacrifícios eram apresentados mortos, o animal tinha que ser imolado. Na nova aliança o sacrifício tem que ser vivo. Então o sacrifício ele tem que ser vivo, como o apóstolo Paulo coloca, vivo. Ele tem que ser santo, ou seja, separado para Deus, limpo de todo pecado. Então ele tem que ser vivo, tem que ser santo. E uma vez sendo vivo, sendo santo, sendo consagrado, ele é agradável a Deus. Que é exatamente o quê? É o nosso culto racional. Esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que são as características de um culto racional, um culto com vida. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser. É você entender qual é a razão de ser de você estar ali. Qual a razão de ser de você abrir sua boca para cantar, para dar glória, você levantar sua mão, você ficar de pé. Qual a razão de ser disso? Por que eu estou dizendo essas palavras? Será só porque o ministro de louvor mandou que eu dissesse? Só porque o pastor manda que eu repita tudo isso e às vezes não passa de uma reza que infelizmente tem tomado conta, porque o homem tem inventado um monte de coisas para deixar sua marca na igreja, e a igreja tem que ficar repetindo isso, repetindo aquilo, palavras de efeito, e aí todo culto a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, coisas que está cansando as pessoas e cansando o próprio Deus. Então, qual a razão de ser das minhas atitudes, das minhas manifestações dentro da igreja? Por que eu bato palma? Por que eu fico de pé? Por que eu digo palavras? Por que eu levanto as minhas mãos? Por que eu dobro o meu joelho? Então, é necessário que nós entendamos que o culto racional é nós termos consciência, a razão de ser daquilo que nós estamos fazendo. Que isso é adorar a Deus de uma maneira racional, isso é o nosso culto racional. Então, motivar, qual é a motivação? Então, o culto racional significa cultuar a Deus com a razão de ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Que haja sinceridade no nosso ato, que haja verdade naquilo que nós estamos fazendo. Aí 1 Coríntios 6,20 diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Corpo e espírito diante do altar do Senhor, os quais pertencem a Deus. Então, quando eu bato palma na igreja, o meu espírito também tem que estar aplaudindo a Deus. Quando eu fico de pé, o meu espírito também tem que estar em pé diante de Deus.
Quando eu glorifico a Deus, isso não deve ser meras palavras da boca para fora. O meu ser deve estar em glorificação a Deus. Isto é o verdadeiro sentido do culto racional. O objetivo do culto racional é esse. Qual o objetivo? Para que nós possamos, através do verdadeiro culto, nós vamos o que? Adquirir o que? O que nós vamos é colher através do verdadeiro culto, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito interessante. Porque o que o texto nos apresenta é que quando eu presto a Deus um verdadeiro culto, um culto racional, eu vou entender que a vontade de Deus ela é sempre boa. Eu vou experimentar, através da verdadeira adoração, do meu culto consciente, do meu culto racional, eu vou chegar à conclusão, eu vou experimentar, para que experimenteis qual seja a boa. Eu vou experimentar qual é a boa vontade de Deus para a minha vida. E é interessante que quando nós falamos de boa vontade, não estamos falando de algo que seja necessariamente agradável aos nossos olhos. Porque a vontade de Deus nem sempre é a nossa vontade. Mas quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade, eu vou experimentar, eu vou ter experiência, eu vou conhecer qual é a boa vontade de Deus para a minha vida. Eu vou conhecer qual é a boa vontade, qual a agradável não agradável aos meus olhos, mas agradável aos olhos de Deus, já que eu estou adorando a Deus em espírito. Eu vou saber qual é, experimentar qual é a boa, qual é a agradável e a perfeita, sem defeito, a perfeita vontade de Deus. Então o que o texto aqui ele nos coloca aqui em resumo é exatamente quando o cristão ele aprende a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando ele presta a Deus um culto racional, ele vai ter direcionamento para saber qual é a vontade de Deus na sua vida. E quando essa vontade for operada na sua vida, ele vai perceber que essa vontade é a melhor possível, que essa vontade é a mais agradável possível, porque é Deus que está agindo em seu favor, porque é Deus que está estabelecendo o seu querer na minha vida. É que o meu querer não seja o meu querer, mas o querer de Deus. É como nos diz o hino da harpa cristã: toma já o meu querer e faça o teu, ó Salvador. Então, quando se presta a Deus um verdadeiro culto racional, o nosso querer não é mais o nosso querer, mas é o querer de Deus. É a vontade de Deus sendo estabelecida na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, aqui no subsídio da vida cristã, da lição do mestre, nos apresenta a verdadeira adoração não tem a ver necessariamente com canções, com instrumentos, grupos musicais, corais, coreografias. A verdadeira adoração não é isso. Essas formas podem ser formas que eu posso usar para adorar, mas não é a adoração em si. Que a adoração é algo mais profundo, é algo mais íntimo com Deus. A essência da adoração é uma vida inteiramente ligada a Deus. É ter uma relação íntima com Ele. É falar, é pensar, é agir, é cantar, é viver em total sintonia com a vontade de Deus e da sua palavra. Esse é o verdadeiro sentido da adoração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É falar, é pensar, é agir, é viver em vontade, em conformidade com a sua vontade, com a sua palavra. Portanto, a adoração é viver com Ele e por Ele e para Ele. A adoração é viver com Deus, é viver por Ele e é viver para Ele. Esse é o verdadeiro sentido da adoração. E o terceiro e último tópico da lição: gestos e atitudes na adoração. Primeiro, ajoelhar-se e prostrar-se. A ideia de ajoelhar, a ideia de prostrar, denota, melhor dizendo, respeito, humildade diante de Deus. Mas nós devemos ter cuidado para não confundir, porque necessariamente alguém está prostrado, alguém está ajoelhado, que necessariamente, espiritualmente, ele está prostrado diante de Deus. Porque quantas pessoas fazem isso, e a Bíblia diz que fazem da boca para fora, fazem pela mera aparência, às vezes está ajoelhado ali diante de Deus, aparentemente ajoelhado, humilhado, mas o seu coração é exaltado. Ele não se dobra diante da vontade de Deus. Essas são maneiras, são gestos louváveis, sim.
ajoelhar, prostrar-se, mas desde que a motivação do coração ela seja correta e não apenas um mero gesto. Portanto, voltando ao texto, gestos e atitudes na adoração, ajoelhar-se e prostrar-se, são gestos de profunda reverência diante de Deus. Sim, ajoelhar-se diante de alguém é um gesto de reverência, é um gesto de respeito, mas lembrando que isso deve ser feito também no mais profundo do nosso interior. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelho adorando a Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Então aqui nós vemos o gesto de humildade de Salomão, prostrado, ajoelhado, com as mãos estendidas para os céus, em símbolo de adoração, de louvor a Deus. Jesus, ele prostrou-se diante do Pai em súplica. Jesus, ele orou. Várias vezes ele pôs-se de joelho, humilhando-se diante do Pai, mostrando que esse gesto, essa atitude de ajoelhar-se, de prostrar-se, é uma maneira de nos humilharmos diante da presença do Senhor. Ainda falando de gestos e atitudes que adoram a Deus, temos o segundo subtópico. Você pode ter o gesto de prostrar-se, ajoelhar-se, mas também louvar e cantar. É um gesto de adoração, de exercer a mordomia da adoração diante de Deus através do louvor e do cântico. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais no cântico coral e congregacional no culto a Deus. Imagine, entendeu? O culto a Deus já era de uma grandeza inestimável. E Davi agora ele introduz os instrumentos musicais no cântico do coro. Olha que ganhou a adoração, sendo redundante, ao introduzir os instrumentos. E tudo isso foi feito para uma adoração melhor a Deus. Então Davi, ele mandou selecionar, preparar 4.000 cantores oficiais para se apresentarem no templo. 4.000 cantores oficiais que revezavam cada um por seu turno para louvar a Deus. Também acompanhados de instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. Cada um no seu turno dirigia esses 4.000 cantores e instrumentos que estavam ali para louvar a Deus. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. Hinos espirituais, não pode perder de vista que não é um hino qualquer, não é um louvor qualquer, é um hino para adoração a Deus. Portanto, deve ser um hino envolvido na espiritualidade. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda, uma verdadeira adoração. A palavra de Cristo, aí ele vai em Colossenses 3,16, o apóstolo Paulo vai ensinar: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Então, quando Paulo ele vai falar daquilo que os irmãos podem fazer ou devem fazer quanto ao louvor, a admoestação, tudo aquilo que segue a uma vida de adoração, em primeiro lugar ele coloca que a palavra de Deus deve abundar, deve habitar profundamente, abundantemente no coração. Porque o que surgir daí surgirá exatamente como um efeito, como um movimento da palavra de Deus. Então olha o que o texto nos diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Fica profundamente, a palavra de Deus habite em vocês, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, como resultado do efeito da palavra. Admoestando, ensinando com o quê? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvado seja Deus. Cantando ao Senhor com graça, com poder, com virtude em vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. É o que Paulo ele passa aqui para os irmãos, mostrando qual deve ser o teor do louvor, o teor do cântico, que é um teor que ele vai estar fundamentado na palavra de Deus. É muito interessante isso aqui. Que não basta cantar, não basta louvar, é necessário que o nosso louvor, é necessário que o nosso cântico ele seja fundamentado na palavra de Deus. Quantas das vezes nós temos visto os louvores, temos visto os cânticos que não têm fundamento bíblico, que são heresias,
que são verdadeiras aberrações. E nós temos que ter cuidado, porque quando o texto coloca que a palavra de Cristo habite profundamente em vós, para que então nós estejamos à altura de poder admoestar e ensinar-nos uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor, salmodiando ao Senhor com graça, com virtude em nosso coração. Ele está nos ensinando exatamente o verdadeiro sentido da adoração. Que a adoração é uma vida de entrega diante do Senhor. É uma vida de estar no domínio da palavra. A palavra de Deus está trabalhando, está dominando, está direcionando para a verdadeira adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se, prostrar-se, segundo subtópico, louvar e cantar. E o último subtópico aqui apresentado na lição é glorificar a Deus. Deus não dá a sua glória a outro. É necessário que tudo que nós façamos, a Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorificar a Deus é também adoração, é também sinal de adoração, é também postura, é atitude de adoração, o ato de glorificar, de exaltar a Deus. Quantas das vezes nós vemos os homens exaltando outros homens, e muitos em busca de exaltação, muitos em busca de louvor. Quantos não querem que o seu nome sobressaia na igreja? Às vezes, por ser um líder da denominação, por ser o pastor, propaga a sua imagem, fazem propaganda da sua imagem. Quantos eventos, às vezes, que se faz na igreja, que coloca a imagem do pastor de todo tamanho no púlpito, aí faz pôster, faz outdoor com a imagem do pastor, da celebridade, da estrela, porque estão buscando glória para si. E nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que o único que deve brilhar em nosso meio é a estrela da manhã, é o sol da justiça, que é Jesus. É necessário que nós entendamos, e você que é líder, você que é pastor, deixa disso, deixa dessa bobagem, deixa desse orgulho, dessa vaidade espiritual, de querer estar propagando a tua imagem. Toda a programação que você faz na tua igreja tem que colocar a tua imagem, o teu nome, o teu retrato, a tua foto, num painel, seja lá como for, num data show. Acabe com isso, isso é loucura. Isso é vaidade besta, isso não leva a lugar nenhum, isso está tomando a glória de Deus. O culto é para Deus. Quem tem que ser glorificado é Deus, não é o homem, não é você que tem que aparecer. Você não é o dono da obra, você não é o dono da igreja, não é sua imagem que tem que ser propagada. Cristo é a verdadeira, é a expressa imagem de Deus. É essa imagem, a imagem de Cristo, em espírito e em verdade, é que deve prevalecer nas mentes, nos corações das pessoas, e não a tua imagem, não o teu perfil. Mude de atitude. Então aqui um gesto que glorifica a Deus, que adora a Deus, é glorificá-lo, é glorificar a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com a inteireza do nosso ser. Ora, se nós somos templos do Espírito Santo, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos do que todo o nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito. Ou seja, o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso ser tem que viver em torno de Deus, tem que viver para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O último parágrafo. O salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira. Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, cumpra com a tua função, louve somente a Deus, pague os teus votos, tenha uma vida de veneração a Deus, volte-se inteiramente para Ele. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. Salmo 50, verso de número 23. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-se diante dele. Muito interessante. Quantas das vezes nós temos a preocupação, nós vamos nos apresentar diante de uma autoridade,
Aí nós nos preocupamos em nos vestir bem, em até mesmo medir as palavras que nós vamos dizer diante da autoridade para que nós possamos ser aceitos diante de autoridades humanas. E muitas das vezes não nos preocupamos de como nos comportar, como nos apresentar diante de Deus. E eu digo ainda de uma maneira mais profunda, e apresentar-se diante de Deus não quer dizer de domingo a domingo, ou de culto a culto, quando você vai num culto, que ali você está diante de Deus, não é só isso não. Apresentar diante de Deus é você ter consciência que 24 horas do dia, você está diante da presença de Deus. Você não pode esquecer um momento sequer de que você está diante da presença de Deus. Você não pode esquecer em momento algum do temor do Senhor, porque a Bíblia diz que pelo temor do Senhor o homem se afasta do mal. Então estar diante de Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, apresentar-se diante de Deus, deve ser uma constância na nossa vida. Cada um de nós temos que ter consciência que a cada dia, que o nosso viver, o nosso respirar, seja através daquilo que eu faço, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço, através dos meus negócios, dos meus relacionamentos, seja entre irmãos, relacionamento secular, relacionamento na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, na rua, na família, onde quer que eu esteja, eu tenho que ter consciência que eu estou diante de Deus. Que eu não posso, em momento algum, sair da presença de Deus para depois voltar a me apresentar diante de Deus. Esse final do texto é muito interessante quando diz que é um privilégio glorificar a Deus, que é uma forma de adoração, um gesto de adoração, é um gesto de exercer a mordomia na adoração. Então é um privilégio glorificar a Deus e apresentar-se diante dele. Quantas pessoas se sentem orgulhosas porque conseguiram, quem sabe, chegar perto de um deputado, de um prefeito, ou do presidente da República, conseguiu pegar na mão, tirar uma foto, e aquilo para ele guarda como uma preciosidade, como um achado. Mas às vezes não valoriza a oportunidade de apresentar-se diante de Deus. E o mais interessante que nós aprendemos nessa lição, que o ato de apresentar diante de Deus não é um ato esporádico, não é um ato geográfico, depende de um local, de um templo, de um lugar específico. Não estou desprezando o templo, mas é ter a consciência que eu posso apresentar diante de Deus, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja no meu colégio, na minha faculdade. Onde quer que eu esteja, eu posso estar me apresentando e estar sempre diante da presença de Deus. E a Bíblia nos diz que nós temos que apresentar a Deus aprovados. Não basta também querer, não, eu vou me apresentar, mas não é apresentar de qualquer forma. Deus é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus justo. Nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores. Mas como é que um pecador ele pode apresentar-se diante de Deus? Através de Cristo Jesus. Através da obra de Jesus, do seu sacrifício. Através da obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos dá a condição de nos apresentar diante de Deus, glorificando o seu santo nome. Então aprenda com o Senhor, aprenda com a sua palavra, aprenda nesse momento a apresentar-se diante de Deus, a ser um mordomo da adoração, um mordomo na adoração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte: na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior. Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do nosso coração. O que motiva você a cantar? O que motiva você a glorificar a Deus? O que motiva você a levantar suas mãos, a orar, a pregar, a ensinar, a falar? O que motiva você a falar de Deus? É um orgulho? É para ser visto pelos homens? Qual é a motivação do teu coração quando você faz algo que você diz que é para Deus? Seja ajudando o próximo, seja louvando na igreja. Qual é a verdadeira motivação? Então é muito interessante nós nos atermos a isso, que na mordomia da adoração precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também Ele vê a motivação do coração. O gesto é importante, sim, mas o principal é o que nos motiva
ao gesto. Oremos como Davi orou. Aí no Salmo 139, verso 1 e 2. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Davi ele tinha consciência que Deus o sondava, o analisava e Deus o conhecia, que ele não tinha como passar despercebido diante de Deus. Senhor, tu me sondastes, tu me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Onde eu assento, quando eu levanto, tu conheces. E aí ele ainda diz mais, de longe entendes o meu pensamento. Imagine, olha, entender o pensamento de alguém não é algo fácil, ou não é possível você conhecer o pensamento de alguém. Mas o salmista ele tinha consciência que a onisciência de Deus, de longe, até mesmo que o pensamento viesse à sua mente, até mesmo que ele se aproximasse do templo, de longe o Senhor já conhecia o seu pensamento. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos entender que para sermos mordomos da adoração, nós temos que entender que a adoração a Deus, ela deve ser feita em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.